Boa noite. Boa noite, pessoal. Deixa eu só resolver um negocinho aqui. Boa noite. Deixa eu só ajeitar. Beleza. Tudo bem com vocês? Já tem uma galerinha online, que legal. Dona Elisete, minha mãe, acompanhando. Tava esperando já, né? Nice, Raquel, Gerdil, Gisela, Veralice. Boa noite, pessoal. A Veralice já tá falando que é de Natal. Eu vou pedir para vocês. Elaine, boa noite, Elaine. Eu vou pedir para vocês só, quem estiver acompanhando, me falar se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se vocês estão me ouvindo bem. Também perguntar, boa noite, Ione. Também perguntar se tem psicólogo, estudante, se são pessoas interessadas na área, só para eu conhecer um pouquinho vocês, falar de onde vocês são também, para eu conhecer um pouquinho. Que eu vou dando boa noite só para ver a galera que está chegando, daqui a pouco a gente já começa a conversar. Gisela, tudo bem? Poliana, já falei. Elaine, que bom, Elaine. Elaine, uma psicóloga muito gente boa, que estudou comigo, né, Elaine? Muito legal que você está aqui acompanhando. Também está devendo uma live aqui com a gente, né? Vamos lá. Poliana tá ok. Gildil bacana. Gisela, psicóloga de Angola. Que legal. Seja muito bem-vinda, Gisela. Que legal. Que bacana. Cláudia, tudo bem? Áudio ok, imagem ok. Poliana quer fazer psicologia. Muito legal, Poliana. Rejane Bombinhas, Santa Catarina, que legal. Vamos lá, pessoal. O pessoal está perguntando o tema. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre escolhas. Eu até coloquei o nome da live como as escolhas que devemos fazer. E a gente vai falar um pouquinho sobre escolhas. Gisela, Evelyn, boa noite. Eu vou esperar só 2 minutinhos para o pessoal chegar. Porque normalmente em 5 minutos eu acho que a maior parte do pessoal que vai acompanhar a live já está online e aí a gente já consegue começar a conversar bem. Gerdil, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, bacana. Cileide, boa noite. Adriana, Lisboa, boa noite. Rejane, estudante de psicologia, bacana. Adriana, que tipo de escolhas? Todas as escolhas, Adriana. Eu vou falar na verdade de escolhas como uma forma geral. Eu vou dar alguns exemplos de algumas situações específicas, mas eu vou falar de escolha de uma forma mais ampliada. Quem tiver pergunta, comentário, sugestão, se quiser ir deixando já aqui, eu vou começar a falar algumas coisas e aí com o tempo eu vou começar a pegar também o que vocês trouxerem de comentário e de pergunta, tá? Para complementar. Então fiquem à vontade, pode mandar o que vocês quiserem, que aí eu vou olhar assim, vou tentando responder. Jane, boa noite, Rio de Janeiro. Rosimari, boa noite. Cleide, sul do Maranhão, que legal. Adriana, profissional, Adriana. Acho que você colocou profissionais, acho que você é psico também, né? De Minas, Raquel. Simone, gostou do tema, legal. Evelyn, estudante de psicologia de São Paulo. Legal, áudio e imagem tão bacanas. Opa. Luana de Santo André, também cursando psicologia, gostou do tema. Cleide, boa noite também. Adriana perguntou abordagem. Eu trabalho com abordagem humanista. Não sei se todos conhecem. Quem é profissional deve saber um pouquinho. Quem não é, uma das abordagens, porque na psicologia a gente tem diversas abordagens, que são as linhas teóricas que cada profissional tem, que é a visão que a gente tem sobre o ser humano, o comportamento, enfim, bem resumidamente falando. Gi, boa noite. Simone, boa noite. O pessoal gostou do tema, que bom. Já tem uma boa galerinha já, acho que já dá pra gente começar. Vander, boa noite. Tudo bem, Vander? Estuda psicologia, 3º período, bacana. Ipanema, Minas Gerais. Recife, a Belinha. Galera do Brasil inteiro, né?
Muito bom. Rejane, que ferramentas usamos para saber que caminho seguir? Tá, a Nice perguntou, eu sou de São Paulo, capital, tá? Deixa eu me apresentar e eu já começo a falar e eu vou continuando daqui a pouquinho pegando os comentários de vocês. Bom, pessoal, meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo clínico e eu que sou o administrador aqui do perfil Mais Psicólogos. A gente tem tido live quase todo dia, eu não faço muitas, mas vou tentar fazer um pouco mais porque eu acho a ideia boa, eu gosto dessa interação que a gente tem com todo mundo que acompanha a página. E hoje, como eu falei um pouquinho antes, eu vim falar sobre escolhas. Como eu disse, o tema da live está as escolhas que devemos fazer, que precisamos fazer. Até perguntaram agora um pouquinho atrás que tipo de escolhas que eu vou falar. Na verdade, de uma forma mais geral. Eu vou dar alguns exemplos de algumas situações mais específicas sobre escolhas, mas eu vou falar de escolha de uma forma geral, tá? Eu trouxe alguns pontos, eu tô com uma colinha aqui para não esquecer de nada. Trouxe alguns pontos que eu acho importantes e aí eu vou trazendo esses pontos e, como eu falei, eu vou em seguida pegando os comentários de vocês também, tá? Beleza, Cíntia, psicóloga também. Escolher senha no WhatsApp entre casal. Escolher ou esconder, Maria? Não entendi. Boa noite, sou psicóloga clínica, TCC e neuropsicóloga. Legal que tem bastante profissional, eu fico muito feliz quando eu vejo que tem profissionais acompanhando. É muito, muito bacana. Vamos lá, pessoal. Só para eu não fugir muito da nossa ideia. Como eu falei, a ideia é falar de escolhas. Até porque, primeiro, eu acho que obrigado por todos que estão aqui terem escolhido estarem aqui. Todo mundo que está aqui acompanhando a live poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Poderia estar comendo, assistindo TV, conversando no WhatsApp e por aí vai. Alguns talvez até estejam no WhatsApp enquanto assistem. Mas vocês escolheram estar aqui. Isso é uma escolha. Então assim, conscientemente ou não, vocês quiseram assistir a live, assistir um pedaço, enfim, se interessaram ou não pelo assunto, quiseram ver, tiveram curiosidade, mas escolheram. O que fez cada um escolher estar aqui, não dá pra gente dizer que é o mesmo motivo. Podem ter motivos muito parecidos, curiosidade no tema, gosto de psicologia, sou profissional, enfim. Mas não dá pra gente dizer que é o mesmo tema. Mas de qualquer forma, todos escolheram estar aqui. Para começar, tô com uma definição aqui de escolha, que é uma definição do dicionário, que é bem simples, que é o ato ou o efeito de escolher, mas aí depois tem uma sequência que eu achei bem interessante, que ele diz assim: preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras. Ou seja, a escolha nada mais é do que a preferência por algo dentre outras opções. Então a escolha ela sempre vai se dar a partir de opções. Teoricamente, se eu não tenho opções, eu não tenho escolha. E aí eu já vou até entrar num ponto, às vezes que é um pouquinho, que gera uma certa discordância às vezes, mas que eu acho importante. Se eu pegar no dicionário então, a escolha nada mais é do que o fato de eu escolher algo, dar a preferência para algo, diante de opções. Só que eu tenho um costume de falar, e eu acredito que assim, a gente a cada segundo está fazendo uma escolha. Como eu disse, todo mundo que escolheu, que está aqui nesse momento, escolheu estar assistindo a live. De repente a pessoa pode falar assim, mas eu não tinha nada para fazer, fui assistir a live. Esse nada para fazer não significa que eu não tinha escolha. Não tinha nada, fui assistir a live. E isso a gente pode pensar em até outros exemplos. É muito comum, acho que a maioria que já deve ter ouvido, ou já falou, já ouviu alguém falar de, em qualquer situação, mas eu não tive escolha. Eu fiz aquilo, mas eu não tive escolha. Eu falei sem ter escolha, eu comprei, enfim. Isso acontece, acho que com alguma frequência, a gente ouve isso com alguma frequência. Escolha, na verdade, sempre há. Quando a gente se refere à nossa vida, a gente a cada segundo está escolhendo. Então, a cada segundo que passa, quem está aqui acompanhando a live está escolhendo continuar na live. Até porque eu posso começar a assistir a live, passar um tempo e eu escolher sair dela. O número, não sei se alguém aqui já fez live ou conhece, mas para mim aparece uma quantidade de pessoas que estão acompanhando a live. Esse número, ele não para, ele fica variando, a live inteira. Se eu ficar 1 hora aqui, 2 horas, esse número vai variar a live inteira.
Ou seja, durante todo esse tempo, tem pessoas que estão escolhendo sair e pessoas que estão escolhendo entrar na live. Mas de qualquer forma, mesmo que cada um que esteja assistindo agora esteja parado, sem, entre aspas, fazer nada fora assistir, ainda é uma escolha. Então, a cada segundo da nossa vida, desde que a gente nasce, a gente está escolhendo alguma coisa. O fazer nada também é uma escolha. Muita gente acaba pensando um pouco para esse lado também. Ah, mas eu não fiz nada. Fazer nada é escolher não fazer nada. É escolher não ir tomar uma atitude. E aí quando a gente pensa em atitude, por isso que eu falei, a ideia é pensar de uma forma mais ampliada. A gente pode direcionar isso para qualquer situação. Eu posso pensar isso num casamento que, mas eu não fiz nada. Não fazer nada é não tomar uma atitude, é não mudar, é não ir atrás, enfim. Eu posso pensar isso em casa, eu não fiz nada, não escolhi fazer nada. Você está escolhendo o fazer nada. Isso é muito importante a gente ter consciência, porque muitas vezes a gente acaba passando dias, semanas, horas, meses, enfim, achando que a gente não está escolhendo nada e o tempo vai passando, o tempo está rolando. Só que sim, nós fazemos a escolha a cada segundo. E o grande ponto é que se a gente não presta atenção nisso, os resultados vão vir de qualquer forma. Então, quando eu escolho algo ou escolho não fazer algo, eu vou ter um resultado, eu vou ter uma consequência em relação a isso. E o melhor que eu acho que dá para a gente tentar pensar é que essas escolhas e esses resultados sejam conscientes. Então, o que eu estou fazendo, mesmo que eu não esteja fazendo nada, eu estou escolhendo não fazer nada, eu preciso ter consciência de que, eu escolhi não fazer nada e eu preciso ter ciência de que essa escolha vai me trazer um resultado. E eu sou responsável por esse resultado. Porque também já cansei de ouvir, eu não fiz nada e eu não queria que acontecesse nada. Mas aconteceu, porque eu escolhi não fazer nada. Não sei se quem está acompanhando concorda, discorda, enfim, entendeu um pouco a ideia. Como eu falei, se vocês tiverem dúvida, pode mandar que eu vou tentando esclarecer com vocês, tá? Deixa eu só dar uma lidinha nos comentários para ver se tem alguma pergunta, que eu acho que já rodou bastante. Deixa eu ver. Acho que é Floripes, boa noite. Gabriel Rodrigues mandou um aí pra mim. Oi, Gabriel, boa noite. Jennifer, boa noite. Peraí. Como ajudar alguém que está em uma situação emocional em crise? Não é muito nosso foco, Mariana, mas rapidamente assim, a gente tem que avaliar a gravidade dessa crise que você está falando. Se a gente entende que a pessoa está numa crise, que ela perde totalmente o controle, a gente tem que buscar algo mais emergencial se for necessário. Se não é tão grave assim, a gente pode tentar, de algumas maneiras, mostrar para ela a importância dela buscar ajuda, dela se cuidar, mas eu acho que foge um pouquinho do nosso assunto. Até outra coisa, pessoal, eu vou tentar não focar muito em assuntos e perguntas que não tem muito a ver com o nosso tema, tá? Senão acaba fugindo muito e quem veio assistir para o assunto de escolha acaba também sendo prejudicado. Se quiser, Mariana, pode me mandar uma mensagem depois aqui no inbox mesmo que eu possa responder, a gente pode conversar melhor. Qualquer um, até um outro recado, qualquer pessoa que quiser de repente conversar, tirar uma dúvida, algo mais pessoal que não queira colocar aqui na live, e como eu sou administrador aqui da Mais Psicólogos, pode mandar tanto aqui na Mais Psicólogos, ou eu também tenho um perfil profissional, que é o psicólogo Rodolfo Sampaio. Também pode me procurar por lá que a gente pode conversar melhor também. Antônio, obrigado, Antônio. Maria, esconder a senha do WhatsApp no casal. É bem complicado porque a gente vai entrar em relacionamento. Acho que é uma conversa que vai longe. Prefiro não entrar muito nesse mérito para não fugir do assunto. Mas se quiser me procurar depois, a gente pode conversar melhor um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver. Mariana, eu vou pedir a mesma coisa para você. Se você puder me procurar depois, mandar uma mensagem que a gente consegue conversar melhor, tanto para eu poder te orientar melhor, quanto para não fugir tanto do nosso assunto. Raquel falou que a imagem melhorou, beleza. Cléo, boa noite. Vera Alice está gostando da live, legal. Não escolher também é uma escolha, de Janeira. Principalmente, né, de Janeira. O não escolher, como eu falei, muitas vezes a gente tem essa sensação de não escolher, como assim, eu estou livre de responsabilidade, porque eu não fiz nada.
Mas não, você tem a sua responsabilidade por não fazer nada. Isso é uma escolha. Eu acho que também alguns já devem ter ouvido alguma coisa do tipo, quando a gente passa por alguma situação, que você vê alguém fazendo algo errado, roubando, brigando, batendo, enfim, qualquer coisa do tipo, e você não faz nada, você está participando daquilo de alguma forma. É lógico que a gente não tem a obrigação, que eu digo, total de, não, você tem que resolver ponto, você tem que ir lá, tem que se intrometer e tudo mais. Mas alguma responsabilidade a gente tem. Se você está vendo alguém sendo assaltado, por exemplo, nem ligar para a polícia você liga, eu não fiz nada, eu não tenho culpa. É bem complicado a gente dizer que assim, eu não tenho responsabilidade, não tenho nada a ver com isso. É uma escolha e gera uma consequência também, né? Uma hora a conta chega, Adriana, exatamente. Uma hora esse não escolher que a gente às vezes fica pensando e acreditando que não leva a lugar nenhum, vai levar a algum lugar. Então eu acho que até uma primeira dica que eu posso dar. A gente precisa perceber que essa não escolha é uma escolha. Eu estou escolhendo, eu estou querendo não fazer nada. Só que eu preciso ter consciência das consequências que eu vou ter com isso. Eu preciso ter consciência de que, aonde que eu vou parar, aonde que isso está me levando. E isso, como eu falei, de uma forma mais geral. Eu posso pensar isso no meu emprego, se eu estou infeliz no meu emprego e não faço nada para mudar isso, o tempo está passando, a coisa vai rolando e lá na frente alguma consequência vai ter. Meu casamento, meu relacionamento está uma porcaria e eu não faço nada para mudar, eu vou ter consequências com isso. Eu estou insatisfeito com a minha casa, eu estou insatisfeito com o meu corpo, com qualquer coisa, com o curso que eu estou fazendo e eu não faço nada, alguma consequência eu vou ter. Isso é uma escolha. E é muito complicado, como eu falei, às vezes a gente entra na coisa de mas eu não tinha dinheiro para outro curso, então eu continuei lá. Tudo bem, é uma justificativa válida, totalmente real, concreta, mas é uma escolha. Então não dá pra gente entrar na fala de eu não tinha nada o que fazer, eu não tenho responsabilidade. Não, a gente tem responsabilidade. E isso eu estou dizendo sobre as nossas vidas. Eu tenho responsabilidade sobre o que eu faço e o que eu não faço, e cada um também tem. Então isso eu acho que é importante ficar claro pra gente. Deixa eu ver... Patrícia, tenho muita dificuldade de fazer escolhas a ponto de deixar outros fazerem isso por mim. Sempre fico muito confusa. Beleza, eu acho que eu posso pegar o comentário da Patrícia e a gente aprofundar um pouquinho mais. Como eu falei, a gente está fazendo escolhas a cada segundo. A cada segundo que passa eu estou escolhendo ficar em algum lugar, fazer alguma coisa, não fazer alguma coisa. Só que não necessariamente que essas escolhas são coisas fáceis de se fazer. Inúmeras vezes, eu acho que todo mundo que está acompanhando aqui já deve ter se visto em várias situações de que você tinha opção, mas aquelas opções na verdade, que você fala, putz, se eu for para a opção A, tem um lado bom, mas não é tão bom assim. Se eu for para o lado B, tem um lado bom, mas também não é tão bom assim. E aí eu não sei o que eu faço. Isso quando são só duas opções, eu não tenho mais opções. Então isso é muito comum. A vida inteira a gente passa e vai continuar passando por isso. A vida não é tão simples assim, a vida não é tão tranquila, não é do jeito que a gente sonha, o que a gente quer a cada instante, e ela exige que a gente tome escolhas. Então às vezes eu tenho opção A e opção B, e eu fico, mas A é um pouco boa, a B também tem não sei o que pode ser legal, outra coisa pode não ser, e aí eu decido não escolher nenhuma das duas, e isso também é uma escolha. Então quando eu digo, mas eu não tinha escolha, os dois lados são ruins, eu estou escolhendo não fazer nada. E isso é uma coisa bem, bem complicada às vezes, porque entra até um pouco no que a Patrícia tem falado. Às vezes a gente se vê com tanta dificuldade de fazer algumas escolhas que a gente, entre aspas, não faz fazendo. Se é que vocês conseguem me entender. A gente tenta se abster de, eu não vou escolher nenhum A, nenhum B, porque eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vale a pena, eu não sei se eu vou me arrepender, e aí eu não escolho nada. E aí, lembrando, isso também é uma escolha que vai me trazer resultados, vai me trazer consequências. Eu tenho um costume, que até já é outro ponto sobre a questão da escolha, que eu acho importante a gente pensar. A gente, muitas vezes, eu vejo muita gente fazendo isso, que é o seguinte, escolho fazer alguma coisa, eu tomo uma escolha na minha vida. Escolhi. Passou um tempo, o resultado que eu tive com aquela escolha não foi o que eu esperava.
Então eu investi um exemplo de relacionamento, que é mais fácil até a gente de pensar. Eu investi num relacionamento, num casamento, por exemplo, achando que ia dar certo, que ia ser bom, que eu ia ser feliz, que ia me fazer bem. E aí passou um tempo, o casamento foi uma porcaria e acabei me separando. O que que normalmente a gente faz? Eu olho para essa situação e falo, eu escolhi errado. Eu deveria ter casado com outra pessoa, eu deveria não ter casado, talvez. Só que fazer esse tipo de análise, eu acho que, primeiro que é fácil, muito fácil a gente olhar para trás e ficar julgando a nós mesmos com o que eu fiz, o que eu devia de fazer, principalmente porque agora eu já sei o resultado, né? Então assim, a gente às vezes quer ficar cobrando que as nossas escolhas lá atrás fossem conforme o que a gente sabe hoje. Não, mas não vai ser assim. A escolha que eu faço hoje, e aí eu acho que é o grande ponto, eu faço ela conforme o melhor que eu consigo entender da situação. Então, se hoje eu escolhi fazer a live, falar, não, eu vou fazer a live porque vai ser legal. Amanhã eu posso olhar e falar, meu, a live foi uma porcaria, que saco, ninguém gostou, eu fiquei nervoso, não consegui falar. Aí amanhã eu posso me arrepender e falar, meu, não devia ter feito a live. Isso faz com que a escolha que eu tive de fazer a live tenha sido errada? Não. Porque hoje, quando eu decidi fazer a live, para mim, com tudo que eu tenho, com toda a experiência que eu tenho, com tudo que eu posso, que está ao meu alcance, me fez entender que seria bom fazer a live. Se amanhã outras coisas acontecerem e fazer eu mudar de opinião, isso não significa que eu errei. Isso significa que, ontem me fazia sentido, hoje já não faz. E eu acho que esse é um outro grande ponto que muita gente acaba se enrolando e se cobrando, enfim, isso acaba indo longe. As escolhas que a gente faz são as melhores que a gente pode fazer. Também, eu vou acabar até entrando em outro ponto. Todas as escolhas que a gente faz, elas são influenciadas por uma porção de coisas. A gente tem escolhas que são influências que a gente vai fazer por causa da nossa mãe, do nosso pai, por causa do namorado, da esposa, por causa de alguém do serviço, por causa da questão financeira. Então, tudo que está em volta da gente, de alguma forma, influencia as escolhas que a gente faz. Isso é ruim? Isso é certo? Isso é errado? Isso é a realidade, isso é para todo mundo. Todas as escolhas que a gente faz, a gente está cercado de influências para fazer elas. Ainda assim, isso não significa que a escolha seja certa ou errada. Uma coisa que diferencia muito é que as influências nunca são iguais para todo mundo. Para ninguém, na verdade, elas são iguais. Então, eu vou ter influência da minha educação, da minha criação, das pessoas que estão ao meu redor, do curso que eu fiz, do que eu acredito, da crença que eu tenho e por aí vai. E aí, eu vou ter influência desde também, voltando, se eu tiver num momento de muita raiva, isso vai influenciar a escolha que eu tenho. Se eu estiver muito deprimido, se eu estiver doente, tudo isso influencia. Ainda assim, não significa que a escolha tenha sido errada. Se eu estou doente, por exemplo, e tomei uma escolha que depois que eu fiquei melhor, eu falei, não precisava ter feito isso. Ainda assim, não significa que eu tenha tomado uma escolha errada. Eu digo que não existe escolha errada. Eu digo que existem escolhas que nós fazemos e depois a gente entende que poderia ser diferente. E aí lá na frente a gente tem a oportunidade de, eu vou fazer de novo, não vou. O que eu aprendi com essa escolha? Então eu acho que é um outro ponto que eu utilizo com os pacientes, enfim, com todo mundo que está próximo de mim, eu tento levar essa ideia. Não existe escolha errada. Existe a gente tomar uma escolha e depois de um tempo entender que ela não foi a melhor. E aí eu posso fazer outra melhor, enfim, que eu entenda que ser melhor e depois rever e rever. E essa é uma das graças da vida. A gente ter a oportunidade de rever o que já passou, o que está acontecendo, enfim. E aí eu fazer alguma coisa com isso. E lembrando, se eu não fizer alguma coisa com isso, eu ainda estou escolhendo. Então acho que é um resumo bacana que eu gosto de falar. Deixa eu ver. Neutralidade é uma escolha que gera renúncias. Exatamente, Andréia. E escolha, a Andréia falou uma coisa importante. Escolha está muito ligada com renúncia. Porque, como eu falei, a cada segundo a gente está escolhendo algo. E a cada escolha que a gente faz, a gente está renunciando uma infinidade de coisas. Como eu falei, tem mais ou menos umas 60 pessoas acompanhando a live agora.
São 60 pessoas que estão renunciando a assistir TV, assistir uma série, e comer alguma coisa, e conversar, e ligar para um amigo, e passear. Todo mundo aqui está renunciando uma porção de coisas para estar aqui. E a cada segundo é isso. A cada segundo que eu sento para assistir TV, eu estou renunciando e fazer qualquer outra coisa. E comer, e tomar banho, e sair, e ler um livro, e conversar. E a vida é feita de, basicamente, escolhas e renúncias a vida inteira. Foi o que eu falei, eu acho que o que de repente deixa isso um pouquinho mais leve é a gente ter consciência e perceber os caminhos que a gente está tomando. Se a gente vai levando a vida meio que empurrando com a barriga e as escolhas vão acontecendo até sem a gente perceber muito, lá na frente talvez a gente se arrependa. Porque, como eu disse, eu acho que o grande tchan da vida é a gente escolher e ir reparando no que está acontecendo. Se a gente não percebe no que está acontecendo com a nossa vida, ela vai meio que levando a gente. É óbvio, a gente está fazendo essa escolha de tudo fluir meio que sozinho. Mas eu acho que é bacana se a gente conseguir parar, olhar para isso e falar, tá, o que está acontecendo, onde eu estou escolhendo, que resultados que eu estou tendo de tudo isso que eu estou fazendo com a minha vida. Porque senão a coisa perde um pouco o fio da meada. Deixa eu ver. Toda ação gera uma reação, Raquel, exatamente. O não fazer nada gera uma reação. Raquel Galdino, boa noite. Deixa eu ver. Pamela, bacana, Pamela, que você está online. Pamela também é uma psicóloga, nossa, incrível, que também faz lives aqui com a gente. Uma profissional muito bacana. Sou super seu fã, viu, Pamela? Obrigado por estar aqui na live. Cada escolha uma renúncia. Exatamente, Rose. Literalmente. Eu diria que cada escolha, milhões de renúncias até, né? Porque cada escolha que a gente faz, como eu disse, a gente está deixando de fazer outras, nossa, inúmeras coisas. Deixa eu ver. Raquel falando, minha filha tem dificuldade de escolher tudo e até roupas ela pede opinião. Deixa eu ver. Minha e do pai decide escolher. Eu acho que tanto a Raquel, e teve até um outro comentário antes que trouxe um pouco a ideia da dificuldade de algumas pessoas em fazer escolhas. Como eu falei, fazer escolha não é algo sempre tranquilo. Tem escolhas que a gente faz brincando. Faço isso, eu faço aquilo. Rapidamente eu resolvo, escolho por algo. Mas tem algumas escolhas que a gente não consegue bancar. Isso é normal até. Não tem alguém que é perfeito nisso e fala, não, qualquer coisa aí eu escolho de boa. Não, isso não existe. Todo mundo vai ter escolhas que vai ser um pouco mais difícil de fazer, ou que talvez a gente não queira se responsabilizar por A ou B. Não vou fazer nada. Isso é comum. O problema é quando a gente percebe que assim, eu começo a não querer escolher porque eu não quero me responsabilizar. Eu tenho medo do que pode acontecer. Eu tenho medo de escolher o A e só de pensar em dar errado, eu já fico com tanto medo que eu não escolho nenhum e fico na minha não escolha. Isso, se a gente for pensar a longo prazo ou numa intensidade muito grande, começa a trazer prejuízo para as pessoas. Então, se de repente, como a Raquel falou, minha filha ela tem dificuldade para escolher roupa. Se, entre aspas, só a roupa que ela não consegue escolher, só que o resto da vida dela, as escolhas ela consegue fazer tranquilamente, beleza. De repente é um ponto ali que de repente a gente pode até tentar entender, mas não é algo que está trazendo prejuízo para ela. Quando a gente percebe que ou com a gente ou com outra pessoa essas decisões não estão acontecendo e a pessoa começa a ter prejuízo, aí a gente precisa tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo e tentar mudar isso. Porque, como eu falei, essa omissão, entre aspas, de não quero escolher nada, vou ficar aqui na minha, mesmo sendo uma escolha, é uma escolha que socialmente começa a trazer prejuízo. Então, se eu não falo nada, não escolho nada pelo que me perguntam, se eu não tenho essa atitude de ir atrás, escolher algo mais diretamente, isso começa a me trazer prejuízo social. Isso não é uma coisa bem vista, né? Eu começo a ficar de repente mais excluído, começo a ficar mais de canto, e isso começa a trazer, enfim, inúmeros prejuízos. Então aí eu preciso realmente tomar cuidado e tentar perceber isso e buscar maneiras de mudar. Se for, não sei se é o caso, Raquel,
mas eu acho que é importante a gente prestar atenção nisso. Lilian, como os pais temos que tomar decisões para os nossos filhos, exatamente. Eu acho que a infância inteira a gente é responsável, literalmente, então a gente toma quase todas as decisões. Entrando na adolescência, isso começa a mudar e a gente, aos poucos, vai dando essa autonomia para eles fazerem as escolhas deles. E adultos escolham suas vidas, né? Literalmente assim. Esse processo nem sempre é muito tranquilo. Quando o filho está saindo da infância, entrando na adolescência, que essa coisa da escolha fica mais evidente, nem sempre é tranquilo. Muitos pais têm dificuldade de permitir que o filho escolha, porque não tem confiança, porque acha que é só depois de mais velho que vai ter que escolher e tudo mais. E muitos filhos às vezes não conseguem assumir essa autonomia para entender que precisa escolher. Na verdade, isso já começa na infância, né? Se a gente for esperar a adolescência para dar autonomia para o adolescente escolher o que ele quer, o que ele gosta, para onde ele vai, talvez a gente tenha dificuldade. Essa autonomia é bacana a gente começar desde pequeno para criança, você quer comer isso ou isso? Lógico, eu posso oferecer 2 frutas, não estou dizendo que a criança tem que escolher totalmente o que ela come. Mas você quer assistir isso ou isso? E aí eu vou dando opções para ela. É lógico que eu posso controlar essas opções. Eu posso, como eu falei, trazer 2 frutas para escolher, mas permitir que ela escolha, que ela consiga entender e ver o que ela prefere. Eu posso perguntar que desenho que ela quer assistir, mas eu dou 2 opções de 2 desenhos que eu acho que são educativos, enfim. Então eu controlo as escolhas, mas eu deixo aos poucos ela escolher. Escolher roupa, enfim, aí varia bastante de idade. Mas é bacana na infância a gente já começar a fazer isso, para quando chegar na adolescência a gente não ter dificuldade de um adolescente não conseguir escolher porque não sabe o que é escolher. Nunca teve espaço para poder escolher nada, entendeu? Sueli, escolher me separar está muito difícil. É basicamente o que a gente comentou, né, Sueli? Tem muitas escolhas que são extremamente difíceis, mas são importantes. Tem escolhas que é igual, mais ou menos como a Lilian falou, a decisão de, por exemplo, pai para o filho. Meu filho não gosta de tomar vacina, mas ele tem que tomar. Eu preciso escolher levar ele lá, mesmo que ele chore, que ele não goste e tudo mais. Porque eu entendo que é melhor que ele chore, mas que ele fique saudável. Num relacionamento, numa separação, é mais ou menos isso. Se eu entendo que não me está trazendo nada de bom, se não está legal, se eu percebo que não tem futuro, entre aspas, a relação, e eu decido me separar, pode ser por algo bom, porque eu entendo que vai me fazer melhor a médio e longo prazo, mas qualquer separação é muito difícil. Eu costumo dizer que o fato de existir a separação, ela vai trazer algum sofrimento, mesmo que seja muito pequeno, mas ela vai trazer algum sofrimento. Então é um tipo de escolha, um exemplo muito real, muito concreto, de um tipo de escolha que é difícil de ser feito, e que, enfim, e mesmo depois de ser feita, ela traz um peso ainda de será que fiz certo, será que não fiz, enfim, e normalmente é complicado. Obrigado, Maria, pelo elogio. Deixa eu ver. Poliana, quando você não sabe lidar com as consequências das escolhas, o que fazer? Olha, Poliana, eu acho que primeiro a gente precisa tentar entender se isso acontece com qualquer escolha ou são com escolhas mais específicas. Então, por exemplo, normalmente na minha vida eu consigo escolher bem o que eu preciso, mas quando é um assunto específico aquilo me pega e eu não consigo escolher. Quando é algo assim, eu preciso, como eu falei, primeiro tentar entender se é em tudo, eu não consigo escolher nada, porque eu tenho medo das consequências de tudo, ou se são só, sei lá, na escola, por exemplo, ou no trabalho, enfim. Se é em uma situação mais específica, só naquela situação que eu tenho essa dificuldade, teoricamente é um pouco mais fácil. O ideal é eu tentar prestar atenção, por que só ali que eu tenho esse problema, o que acontece ali. Nem sempre é simples, tão simples a gente conseguir enxergar isso. Mas o ideal é eu tentar focar naquela situação e destrinchar e entender, por que ali essa coisa pega, o que acontece, e pensar, se eu fizer uma escolha e der errado, o que pode acontecer? Aí pode acontecer isso, isso eu não aguento. Então é isso que eu não aguento. Se der outros resultados, beleza. E tentar literalmente destrinchar. Agora, se é algo maior e é com tudo, é na escola, no trabalho, em casa, no relacionamento, enfim, com amigos eu não consigo escolher porque eu tenho medo de consequências, aí, como eu falei, é uma situação que já começa a trazer bastante prejuízo. E se sozinho a pessoa não consegue lidar, ou com quem está próximo,
não consegue mudar isso, aí o ideal é buscar ajuda profissional para tentar entender um pouquinho mais a fundo desde quando isso acontece, enfim, se já aconteceu algo parecido de tomei uma escolha e a consequência foi muito complicada, enfim, como eu falei, não é algo tão simples assim. Pode ser que algumas pessoas consigam enxergar isso com mais facilidade e outras não, mas é algo que, como eu falei, se tiver num nível muito grave, muito intenso, aí é bacana procurar ajuda para conseguir tentar entender um pouquinho melhor. Vander Luiz, a psicoterapia pode ajudar quando a pessoa é muito indecisa? Eu sou um deles. Pode ajudar sim, Vander. Como eu falei, eu acho que é um pouco até sobre o que a Poliana estava perguntando. Eu acho que o principal ponto é ver em que situações que isso é indeciso, se é em tudo, se é uma vez ou outra, se é só em um momento, e o quanto isso traz de prejuízo. Até porque tem muitas pessoas que são indecisas, inseguras, mas que elas são assim, que a gente pode até considerar mais como prudentes. Então sempre antes de tomar uma escolha, ela vai pensar, repensar, mas ela escolhe. Então é legal tentar entender tá, eu sou indeciso, mas no fundo, na real, eu consigo escolher, não consigo de jeito nenhum, isso me traz muito prejuízo ou sofrimento porque eu sou assim. Se, como eu falei, tá num nível que tá difícil de lidar ou que sozinho você não consegue, não está encontrando saída, aí é bacana procurar ajuda sim, porque pode ajudar sim. Na psicoterapia você pode encontrar maneiras de entender um pouquinho melhor isso e buscar maneiras de mudar essas indecisões como você está falando. Rodrigo, boa noite. Obrigado, Rodrigo. Espero também uma outra coisa. Como eu falei, aproveitando o comentário aqui do Rodrigo, que ele falou pelas outras lives, a ideia nossa aqui é justamente tentar aproximar um pouquinho a psicologia e os profissionais de todo mundo que acompanha a página. Então eu espero que, enfim, quem aqui já acompanhou outras lives, espero que estejam gostando. Quem tiver sugestão de tema para live, enfim, fique super à vontade. Eu vou repetir, não sei se todos que estão aqui estavam no começo, eu que sou administrador aqui da página. Tá? Então, o que precisarem, manda comentário, sugestão, elogio, reclamação, o que quiserem, que a ideia é a gente tentar aproximar um pouquinho isso mais do profissional para o público em geral, enfim, de todo mundo que acompanha a página, para quem está aqui do outro lado. Eu administro a página, mas eu tenho as lives, como alguns aqui devem saber, tem vários profissionais que são parceiros aqui nossos que fazem as lives com a gente também. Então a ideia é a gente tentar aproximar cada vez mais, trazer cada vez mais assunto diferente para conseguir dar no mínimo uma orientação para vocês. Jane, como escolher um bom psicólogo? Essa é uma escolha importante, né, Jane? Eu acho que assim, o primeiro ponto que eu acho bacana pensar do bom psicólogo é primeiro pensar o que é um bom psicólogo. Eu acho que tem coisas básicas que qualquer pessoa que busca um profissional precisa pensar e entender e saber. Quando eu vou procurar um profissional, sei lá, alguém me indicou um profissional, eu preciso saber se essa pessoa ela é realmente um psicólogo. Eu acho que isso é importante e a gente deveria fazer isso com qualquer especialidade. Se eu vou num médico, eu preciso saber se essa pessoa é médica. E como que eu sei? Todo profissional, todo psicólogo, ele tem um código do conselho, que é o CRP nosso, que é o Conselho Regional de Psicologia. Na dúvida, pega o nome do profissional ou esse código, se ele tiver disponibilizado, que é obrigatório na verdade, pega esse código e joga lá no site do Conselho Regional de Psicologia, que tem uma opção que você consegue consultar por nome ou pelo código do conselho do profissional. E aí você consegue ver se ele é um profissional, se ele é psicólogo ou não. Isso é muito importante. Se não tiver lá, ou tem alguma coisa errada, pode acontecer o sistema não atualizou porque ele é recém-formado, por exemplo. Pode acontecer. E aí você pode até questionar, joguei seu nome lá, não apareceu. O que está acontecendo? E aí, de repente, ver o que ele vai te colocar. Esse eu acho que é um primeiro ponto. Se eu já tenho uma indicação de um profissional, já conheço, eu preciso saber se ele é psicólogo mesmo. Tá bom, não conheço, não sei onde procurar. Eu até pretendo fazer uma live sobre onde procurar um psicólogo. Se você tem alguém que já fez terapia, tem algum profissional próximo, pede indicação. Acho que é o principal ponto. Não conheço ninguém, não tem indicação. Quem tem convênio pode ver pelo convênio. Na rede pública tem psicólogo, mas é muito pouco. Até dá para procurar, mas infelizmente a demanda
é muito grande e quase não tem profissional porque não é uma das prioridades do SUS. O SUS é maravilhoso, gosto da proposta, mas na real, na questão psicológica, falta muito. Então também é muito difícil de procurar. Aqui na página a gente indica. Então, como a gente tem parcerias com profissionais de vários estados do país, e a gente tenta ter um critério bacana para trazer profissionais aqui para a página, então a gente tem profissional para indicar. Também a gente pode fazer indicação também, não tem problema. Mas realmente, até aproveitando o comentário da Jane, a ideia dessa página foi tentar criar um local que as pessoas pudessem buscar psicólogos. Porque normalmente é difícil, como eu falei, ou você tem convênio, e o convênio às vezes também é um pouco burocrático, um pouco chato. Público é muito difícil e às vezes eu não conheço ninguém para me indicar. Então é um pouquinho difícil mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver os outros comentários. Vanessa, tomei a decisão de me separar e estou morando em outro lugar sozinha. Tá. É mais uma questão de separação, né, Vanessa? Eu acho que assim, é muito complicada. Eu não vou entrar muito no mérito, porque também não dá para fazer uma avaliação por uma ideia e também não dá para a gente fugir tanto para entrar na questão de relacionamento. Mas as decisões são difíceis. Depois que a gente toma uma decisão, como eu falei, é importante a gente ver o que está acontecendo, reparar essas consequências, ver se vale a pena manter, se não vale, entender se essas consequências são só uma consequência de normal, terminei um casamento. Se eu acho que no dia seguinte vai estar tudo maravilhoso, não vai estar. Dificilmente eu esteja tranquila. Que tem um tempo para eu elaborar tudo isso que aconteceu. Enfim, isso eu preciso prestar atenção. Como eu falei, se sozinho eu não consigo lidar, ninguém consegue me ajudar e está num nível muito intenso, eu posso buscar ajuda para tentar entender, até para entender se é só um momento que daqui a pouco provavelmente eu consiga lidar melhor, ou se não, realmente é uma questão que eu tenho que eu não vou conseguir manter. Eu vou ter que tomar outras escolhas para, enfim, tentar melhorar isso. É bem complicado. Quando a gente entra na questão de relacionamento, é muito complicado porque não tem muito uma receita, né? A gente tem que entender literalmente caso a caso, entender o que aconteceu, o porquê, enfim. E é bem complicado. Se precisar, Vanessa, pode mandar uma mensagem aqui para mim, depois a gente pode até conversar um pouco melhor, que às vezes é realmente um pouco mais pesado. Deixa eu ver. Evelyn, como fazer escolhas saudáveis e lidar com a ansiedade que tomar decisões gera? Muito bacana, Evelyn. Evelyn trouxe um outro ponto que eu acho que é muito importante falar sobre escolhas saudáveis, tá? Como eu disse, todas as escolhas que a gente faz, elas são influenciadas por tudo que está ao nosso redor. Então ela vai ser influenciada pela pessoa que mora comigo, pela região que eu moro, pela minha renda, porque a renda vai me dar um estilo de vida, pela crença que eu tenho, pela religião que eu tenho, pelo emprego que eu tenho, pelas pessoas que estão ao meu redor, tudo vai me influenciar de alguma forma. Agora, é muito mais difícil de eu tomar decisões saudáveis, decisões que dificilmente eu me arrependa, se a minha vida estiver toda bagunçada. Se eu tiver com a vida, entre aspas, ferrada, a chance de eu tomar escolhas que eu me arrependa depois é muito grande. Se eu tiver, sei lá, com depressão, a chance de eu tomar escolhas saudáveis é muito mais difícil. Se eu tiver, enfim, se tiverem influências muito negativas ao meu entorno, dificilmente eu vou conseguir tomar escolhas saudáveis. E aí o que eu preciso fazer? Me deixar e deixar o que está em volta de mim o mais saudável possível, porque a escolha vai ser só mais uma coisa saudável que vai ter na minha vida. Então assim, o que eu preciso pensar? Eu me cuido? Eu me alimento? E aí aquele básico que a gente está cansado de ouvir. Se eu me alimento bem, se eu durmo bem, fazer uma escolha depois de uma noite mal dormida é muito complicado. Então, se eu me alimento bem, se eu durmo bem, se eu tenho relações bacanas em torno de mim, se meu casamento está bacana, se meu namoro está bacana, porque se não tiver, talvez eu também não consiga enxergar as melhores escolhas que eu posso ter. Então, o que está em torno de mim precisa estar legal. Sempre vai estar? Não. Vão ter vários momentos que vai estar complicado, e aí eu vou ter que me virar, vou ter que tirar recurso da onde talvez não tenha para conseguir fazer as escolhas mais saudáveis possíveis.
mas eu preciso, para ter escolhas saudáveis, buscar uma vida saudável. Então, como eu falei, eu preciso estar bem fisicamente e psicologicamente para fazer escolhas saudáveis. E como que eu faço isso? Me cuidando. Eu preciso ter um estilo de vida saudável para as escolhas serem saudáveis. E aí uma coisa vai acabar levando a outra. Então acho que a principal dica que eu posso dar, Evelyn, é buscar ter coisas saudáveis em torno de você. Buscar uma vida saudável, que as escolhas provavelmente vão ser saudáveis também. Tá? E eu acho que isso é um outro ponto muito importante também. Que bom que você perguntou. Sueli falando da rotina do casamento. Rotina também é algo... E aí a rotina eu acho que também é uma boa ideia de escolha, né? Porque a rotina, ela também é uma escolha. A rotina nada mais é do que aquele dia a dia muito parecido. Então todo dia é praticamente igual. Eu acordo no mesmo horário, eu vou para o mesmo lugar, eu volto no mesmo horário, eu como no mesmo horário, eu durmo no mesmo horário e não faço nada diferente. Ter rotina é uma escolha. Ah, mas é difícil porque o meu trabalho eu levanto muito cedo, saio muito tarde e não sei o que. Ainda assim é uma escolha. Como eu disse, a cada segundo a gente está escolhendo. Eu posso muito bem tentar buscar um outro emprego. Eu posso muito bem tentar mudar de horário. Eu posso fazer outras coisas. Eu não fazer é uma escolha. Então a rotina também é uma escolha. Como eu falei, nem sempre as escolhas que a gente faz são tão conscientes. Às vezes a gente entra na rotina e nem percebe que está nela. Então é uma escolha que a gente faz quase que sem perceber. E aí, às vezes alguma coisa precisa acontecer e dar um chacoalhão na gente para a gente conseguir ver e falar, realmente não está legal, preciso fazer uma outra escolha que não a deixar a rotina do jeito que está. Isso também é muito importante. Rosimari, muito insegura para fazer escolhas. Como eu disse, eu acho que entra naquela coisa assim, Rosimari. Isso é em tudo, é só em algumas situações. Tentar ver por que, de repente, se você consegue enxergar essa insegurança do que se é da consequência, se, enfim, como eu falei, se já teve situações que aconteceram que te fizeram ficar insegura, se você sempre foi assim, se ficou depois de um tempo. Então tem muita coisa que dá pra gente avaliar e pensar junto. Gisela, a vida é feita de escolhas, exatamente. Deixa eu ver só uma coisinha. Bastante comentário, que bom. Maria também passa com psicólogo. Que legal, Maria. Bacana. Tatiane Eufrásio, eu trabalho com a abordagem humanista, Tatiane. Deixa eu ver. Raquel também falando da dificuldade de ter se separado. E aí gera um monte de outras coisas, né? Não é simplesmente... A separação acho que é um exemplo muito clássico pra gente. Eu me separo e isso vai me trazer... É uma escolha, isso vai me trazer inúmeras consequências depois, algumas que talvez eu nem conseguisse prever. Mas eu preciso lidar com isso de alguma forma. Nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo. Mas, como eu falei, se eu sozinho não consigo enxergar o que fazer, por onde ir, eu preciso buscar recursos para isso. Isso é fundamental. Kátia, boa noite. Escolhas podem ser confundidas com egoísmo, porque muitas vezes a minha escolha não agrada muito às demais pessoas e acaba sendo taxada como egoísta. Muito legal a pergunta, Kátia. Eu acho que é assim, pode ser confundida, sim, normalmente, tranquilamente, eu posso tomar uma escolha e alguém falar que eu sou egoísta porque eu escolhi, igual você falou que isso acontece com você. Eu acho que o que eu posso tentar avaliar para separar do que são escolhas que eu tenho o direito de fazer e não tem nada a ver com egoísmo, ou estou entrando em escolhas egoístas, vai. Eu acho que assim, primeiro eu parar e tentar avaliar isso por mim mesmo, falar, falaram que eu fui egoísta nessa situação. Deixa eu tentar enxergar se realmente fui ou não. Então acho que o primeiro ponto aí é eu tentar fazer essa avaliação. O segundo ponto, que eu acho que muitas vezes é importante, essa pessoa que falou que eu sou egoísta, enfim, ou que comentou isso, se tiver oportunidade, eu posso tentar chegar nela e falar assim, mas por que eu sou egoísta? Me fala você então, porque eu não estou vendo isso. Eu não estou enxergando algo como egoísmo. É que é muito comum também, Kátia, a gente
tá na sociedade hoje de uma forma que tudo que não me agrada eu ataco, eu acabo reclamando, eu não aceito. Então aí eu posso até de repente falar que o fulano é egoísta porque ele não fez algo que eu queria, mas não necessariamente. Não é porque alguém não fez o que eu quero que ela é egoísta. São coisas diferentes. Também é bacana avaliar assim, tá, quem está falando que eu sou egoísta? É alguém que eu, olhando para essa pessoa, entendo que ela é uma pessoa que tem um bom critério, que eu não vejo reclamação dela, que ela é uma pessoa de boa, que eu confio nela, é uma coisa. Agora, se quem está falando que eu sou egoísta é uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, uma pessoa que só reclama, que briga e por aí vai, aí é porque alguma coisa, enfim, talvez eu não tenha que dar tanto ouvidos para ela. Então também é uma outra forma de eu avaliar se a escolha é realmente egoísta ou se essa pessoa que normalmente cria caso com escolhas que não são do agrado dela, entendeu? Deixa eu ver mais perguntas. Já estamos 50 minutinhos aqui na live, hein? Que legal. Muito bom. Temos que medir a escolha de fazer. Sempre vamos perder algo, né, Regiane? Não teremos tudo, mas preciso saber qual a conta que eu quero pagar. Exatamente. Assim, eu não sei nem se é bacana a gente ficar pensando no eu escolhi algo e estou perdendo outra coisa. Porque, por exemplo, todo mundo que está aqui na live, eu posso pensar, vocês estão perdendo a novela, estão perdendo o tempo que vocês poderiam estar assistindo uma série, comendo, conversando. Ou eu posso falar que vocês estão ganhando um bate-papo, informação, conhecimento. Vai da forma que eu avalio. Então, se eu enxergar que eu estou perdendo, eu estou perdendo. Se eu enxergar que eu estou ganhando, eu estou ganhando. Então, vai da forma que eu consigo enxergar as escolhas que eu faço. Se eu escolher e ficar me lamentando pela escolha, isso vai me trazer um peso muito maior. Agora, se eu escolher e conseguir enxergar que, apesar de não ter algo, eu estou tendo um benefício aqui, aí a coisa fica um pouquinho mais leve também. Deixa eu ver. Boa noite, Luciana. Exatamente, Jane. Acreditamos que nunca perdemos. Sempre temos uma experiência sobre a escolha que fazemos. Exatamente. Boa noite, Sheila. Nina. Letícia. Lembra muito Ser e Tempo do Heidegger. Mais ou menos, Letícia. Heidegger eu também gosto muito dele. Gosto muito de fenomenologia. Não à toa acabei me aproximando mais da teoria humanista, mas Heidegger é muito bacana também. Deixa eu ver. Sempre vai ter alguém que critique nossas escolhas. Provavelmente, Rose. Eu não vou dizer que sempre, porque sempre e nunca são palavras muito pesadas, mas é normal que existam críticas. Até porque, assim, somos todos diferentes. Então, qualquer escolha que eu fizer, vai ter alguém que vai discordar. Vai ter alguém que vai falar, não, você não devia ter feito isso. E é normal que tenha alguém que discorde, porque a pessoa tem a visão dela, tem a vida dela, como eu disse, tem as influências dela e eu tenho as minhas influências. A questão é eu conseguir entender. Muitas vezes eu vou fazer uma escolha que ninguém vai entender, mas eu posso entender o porquê eles não entendem. Não sei se ficou claro, mas eu vou repetir. Fiz uma escolha e ninguém está me entendendo. Ninguém concorda com a escolha que eu fiz. É um direito das pessoas não concordarem. Mas o que eu posso fazer? Eu posso olhar para essas pessoas e eu entender que a vida dessas pessoas, a realidade delas, fazem com que elas discordem de mim. Então, sei lá, eu vou dar um exemplo besta. Um jovem que faz uma tatuagem hoje, para ele é normal. Só que o avô dele acha uma coisa criminosa ele fazer tatuagem, porque naquela época lá atrás, há muitos anos atrás, era só criminoso que fazia tatuagem, por exemplo. O jovem ele pode muito bem ficar, muito incomodado, muito bravo com o vô dele, ou ele pode olhar para o vô dele e falar assim, ele não concorda, mas faz sentido ele não concordar, porque na época dele era diferente. Não sei se ficou mais claro. Então assim, eu posso, em vez de simplesmente me sentir uma vítima e falar, mas ninguém me entende, eu posso olhar para o outro e falar, ele tem uma realidade que faz com que ele discorde de mim. E de repente a coisa fica um pouquinho mais leve também. Floripes,
Enquanto você estava escrevendo eu já respondi. Que bom, Florips, fico feliz. Deixa eu ver se tem muito comentário ainda. Tem uma boa quantidade de comentários. Que bom, Florips, que as lives têm ajudado. Fico feliz. Deixa eu ver. Manuela Baima, psicóloga também incrível. Fico feliz. Obrigado pela presença, Manuela. Manuela também já fez live aqui, vai fazer mais lives futuramente. Que bom que gostou da resposta, Lilian. Douglas, meu primo. Boa noite, Douglas. Que legal, também está acompanhando aqui um pouquinho a live com a gente. Que legal. Deixa eu ver. Como saber, pegar a pergunta aqui da Rose. Eu não vou conseguir responder, eu acho que tudo, porque já está dando nossa 1 hora de live, pessoal. Mas eu vou tentar resumir um pouquinho. Catiane, o ato de não escolher já é uma escolha. Exatamente isso, a ideia é perfeita. Cadê aqui? Rosimari, como saber fazer a escolha certa? Acho que 2 pontos até para a gente tentar resumir e começar a finalizar a nossa live. Toda escolha é a escolha certa. Eu falei um pouquinho isso atrás, não sei se ficou muito claro, mas eu vou retomar. Quando eu faço uma escolha, seja ela qual for, eu fiz ela porque eu entendi que era o melhor. Então, se eu escolhi casar, se eu escolhi me separar, se eu escolhi comer, se eu escolhi não comer, se eu escolhi comer mais um prato, se eu escolhi vir assistir a live, se eu escolhi ir dormir, o que eu escolhi é porque pra mim fez sentido. Se eu escolhi, seja o que for, e amanhã eu olho para aquilo e falo, acho que não foi legal. Isso não invalida a escolha que eu fiz. Até porque eu só vou descobrir que não foi legal fazendo. Tem coisas que a gente só vai descobrir que eu não gosto depois que eu fizer. Que eu só vou descobrir que deu errado, ou que, entre aspas, não foi o que eu esperava depois que eu fizer. A gente não tem bola de cristal, a gente não tem como adivinhar os resultados de tudo. A gente espera, imagina, mas não tem como adivinhar. Então, toda escolha que eu tenho, como, de novo, eu escolhi fazer a live. Eu não tinha como saber se ia ter uma pessoa aqui ou 500 pessoas acompanhando. Eu poderia estar aqui sozinho e não ter ninguém. Mas foi um risco. Eu esperava que tivessem pessoas acompanhando. Se amanhã eu olho e falo, a live foi uma porcaria, ainda assim a escolha de fazer a live foi uma escolha certa. Porque eu aprendi. Porque depois eu entendi que a live não foi legal. Mas eu precisava ter passado. Então a escolha certa, Rosimari, é a escolha que a gente faz. Toda escolha que a gente fizer vai ser a escolha certa. E o importante é a gente entender isso. Eu entender que, essa escolha ela foi o melhor que eu pude fazer. E aceitar isso. Se alguém falar, mas você não deveria isso, não deveria... Tudo bem, o melhor que eu pude fazer eu fiz. E foi a escolha que eu tive. Isso eu acho que é a gente se respeitar. É a gente olhar e falar, da mesma forma que eu preciso respeitar a escolha dos outros, eu preciso respeitar as minhas escolhas também. Não adianta eu ficar me culpando porque eu escolhi há 10 anos atrás, no mês passado ou ontem. Eu escolhi porque eu achei que ia ser o melhor. Então assim, isso é respeito consigo mesmo. Isso é muito importante a gente ter muito claro. Com a gente, com quem tem em volta da gente. A escolha certa é a escolha que a gente faz. Resumidamente, acho que é a melhor resposta que eu posso pensar, Rosemary. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui que dê pra gente falar. Acho que basicamente isso. Uma galera dando boa noite. Deixa eu ver se não fugiu mais nada do que eu queria falar. Acho que basicamente é isso, pessoal. Eu vou escolher, encerrando a live. Agradeço imensamente todo mundo que acompanhou. Muito obrigado pelos comentários, pelos elogios, pelas dúvidas que vocês compartilharam aqui comigo, com a gente, né? Como eu falei, quem precisar, de repente tirar alguma dúvida, ter algum outro tipo de orientação mais em particular, pode mandar mensagem tanto aqui na Mais Psicólogos, que eu sou administrador, ou eu tenho minha página profissional, que é Psicólogo Rodolfo Sampaio. Também, se precisar de alguma coisa, pode mandar mensagem por lá que eu respondo, a gente consegue conversar. Deixo aberto espaço para quem quiser dar sugestão, elogio, crítica, enfim, sobre as lives que a gente tem tido, sobre assuntos para outras lives. A ideia da página basicamente é
as pessoas que acompanham. Então a página só existe porque tem gente que acompanha. Então a ideia é que vocês possam opinar cada vez mais, ter mais voz aqui. Então eu preciso ouvir vocês. Mais uma vez, muito obrigado por todo mundo que acompanhou a live. Giovana, que está comentando aqui que precisa de ajuda, me manda uma mensagem inbox, que aí eu posso conversar, enfim, ver o que está acontecendo e tentar te orientar também. Obrigado a todos, um excelente finalzinho de noite, bom resto de semana e até a próxima live, pessoal. Tchau, tchau.